Olá, pessoal. A gente vai falar um pouquinho, relembrar um pouquinho sobre a questão das orações. Vai seguir com o nosso conteúdo. Eu vou relembrar só algumas coisas. A gente vinha falando sobre período composto, né? E eu tinha dito para vocês que para a gente considerar um trecho, um pedaço de texto como período, a gente precisa contar a quantidade de orações, né, que aquele período tem, e para contar a quantidade de orações, eu tenho que lembrar de ver os verbos ou as locuções verbais. E que é isso que vai me ajudar a entender o período, né? Então, a quantidade de orações é que me ajuda a classificar o período, tá bom? Tá, lembrando então disso aqui, a gente vai começar então. Para ser considerado período composto, eu preciso perceber que naquele trecho de texto existe uma unidade sintática, ou seja, tem o sujeito, verbo, complementos para esse verbo, né? Sintaxe é o nome dessa função. Então, eu tenho uma unidade sintática, eu tenho uma frase e ela é formada por mais de uma oração, ou seja, mais de uma frase que tem verbo. Ela inicia na primeira palavra da frase, geralmente essa palavra tem letra maiúscula, ó, início de frase, início de frase. Inicia então na letra maiúscula da primeira palavra e ela vai terminar na pontuação específica que vai delimitar o final da frase, final do parágrafo, final do trecho. Eu coloquei aqui exemplos para a gente perceber. Por quê? Porque o período composto ele vai ser dividido em dois, o coordenado e o subordinado. Para eu estabelecer a diferença entre eles, eu preciso me lembrar de que a oração coordenada, ela é aquela que as orações não têm relação de dependência nem sintática e nem de sentido. Então, quando eu vou olhar para uma oração, eu tenho que pensar assim, para uma frase, para um pedaço, né, de texto, para eu poder classificar tanto as orações quanto a quantidade de períodos, eu tenho que olhar para ela e perceber. Eu tenho um verbo aqui, onde ele está. Eu tenho para esse verbo todos os elementos sintáticos mínimos para eu poder dizer que essa frase tem sentido completo. Por quê? Porque a coordenação, ela é a relação entre as orações, em que as orações conseguem acontecer sozinhas, elas não precisam uma da outra sintaticamente. Então, uma não vai ser um elemento sintático que falta na outra. Elas não dependem entre elas em sentido. Se eu tiver as orações separadas, elas conseguem acontecer sem problema nenhum, sem falta de nada. Já uma oração subordinada, se você pegar ela sozinha, ela não tem sentido, porque geralmente a gente coloca a oração subordinada para determinar qual é o sentido que eu quero expressar ou para poder completar um sentido que falta na oração principal. Eu coloquei aqui o encadeamento de 3 orações para mais ou menos vocês perceberem isso. Na primeira oração, fui ao mercado, eu tenho o verbo ir, tá no passado, desculpa, pretérito perfeito. Eu tenho aonde eu fui, né? Então, eu tenho aqui o verbo, o sujeito, quem fui? Eu, né? Então, tá aqui o sujeito é oculto. E eu tenho para onde eu fui, ao mercado. Ok, então eu tenho os elementos mínimos para dizer que se alguém diz assim, ei, eu fui ao mercado, você entende por essa frase toda a mensagem que queria ser dita. Beleza, mas eu como autor, eu como escritor, eu posso escrever e colocar várias informações. Tudo vai depender da motivação do autor. Então, eu continuei, eu fui ao mercado e comprei leite. Agora, eu tenho uma segunda oração dentro desse período aqui todo, né? Que eu coloquei como exemplo. Então, o período começa aqui e termina aqui. Bom, fui ao mercado e comprei leite. Nessa segunda oração, comprei leite, eu também tenho uma oração de sentido completo. Então, olha, comprei
o quê? Leite. Quem comprei? Eu. Beleza. Eu coloquei aqui em negrito para mostrar que o que une essas duas orações é uma conjunção nesse caso, né? Essa conjunção aqui especificamente, ela tem um valor. Eu só coloco essa conjunção quando eu quero transmitir esse sentido. Que sentido? Sentido de acréscimo de ideias. A gente já vai voltar a falar sobre isso. Agora, o importante é perceber que a relação que une essa primeira oração nessa segunda oração é uma relação de coordenação. E por quê? Porque as duas orações têm os elementos básicos para existirem sozinhas, elas não têm relação sintática. Uma não precisa ser o que falta na outra. Elas apenas foram unidas por uma conjunção para expressar um sentido de acréscimo de ideias. Então, eu chamo a primeira oração sempre de oração principal. E a próxima oração, né, que foi colocada após ela, a oração coordenada. Beleza. Agora, eu vou passar a olhar a relação que existe entre essa oração aqui e essa daqui, em torno do verbo estar. Vejam essa oração em azul, que estava em promoção. Se ela tivesse escrita só assim, um bilhete chegasse para você, você ia devolver a pergunta lá para a pessoa que está conversando para você. O que estava na promoção? Que era? Onde você estava fazendo? Então, você percebe que essa oração aqui, ela não tem um sentido próprio nela. Ela não existe sozinha, né? A relação que existe, então, entre essas orações é uma relação de subordinação. Essa primeira aqui, essa aqui, com relação a essa aqui, essa vai ser a principal. Essa é a principal com relação a essa. Essa tem dependência sintática dessa. Ela não consegue existir sozinha. Então, a gente chama essa aqui de oração subordinada. Desculpa. De oração subordinada. Beleza. Vamos para os tipos de oração coordenada. Por enquanto, a gente não vai falar dos tipos de subordinadas, só dos tipos de coordenadas. Lembramos, então, que as orações coordenadas não dependem na sintaxe. Veja outro exemplo. Você quer camiseta nova ou ficará com a antiga? Vamos supor que tivesse lá essa frase, esse pedaço aqui para você e perguntasse assim: quantas orações tem aqui nesse trecho? Você teria que fazer o quê? Procurar os verbos. Então, ó, primeiro verbo, quer. Segundo verbo, ficará. Duas orações. Quantos períodos? Começa na letra maiúscula, termina no ponto final. Um período. Que tipo de período? Bom, se eu tenho mais de uma oração, eu tenho um período composto. Beleza. Então, mas ele é um período composto pelo quê? Por coordenação ou por subordinação? Deixa eu ver. Em torno do verbo querer, tem sujeito? Quem quer? Sim, o você, né? Que eu tô conversando com uma pessoa, o você. Quero o quê? Tem complementos para esse verbo? Uma camiseta nova. Tem. Então, eu tenho coisas mínimas suficientes para que essa frase existisse sozinha. Mas eu, como autor dessa ideia toda que eu quero expressar uma ideia de alternância. Eu quero dar mais uma opção para a pessoa com quem eu estou falando. E daí eu digo, ou ficará com a antiga. Quem ficará? Você, tem sujeito. Ficará com o quê? Com a antiga. Antiga o quê? Camiseta, tá aqui. Então, eu tenho todos os elementos básicos para essas duas orações não terem independência de sintaxe uma da outra. Eu digo, então, que a relação que se estabelece entre elas é uma relação de coordenação. A primeira oração, já falei, a gente chama de oração principal. A segunda oração, de oração coordenada. Beleza. Quais são os tipos? Primeiro, a oração coordenada ela pode ser sindética ou assindética. A gente já vai falar delas. As orações sindéticas, nelas, para eu poder diferenciar das outras, eu sempre vou ver conjunção, sempre vai ter conjunção nela. Então, são aquelas que têm, para conectar uma oração na outra, uma conjunção aparente, tá ali expressa.
O time perdeu a primeira partida, primeiro verbo, primeira oração. Mas ganhou, segundo verbo, segunda oração, o campeonato. Um período, né, período composto. Agora, esse período composto é composto pelo quê, né? Por coordenação ou subordinação? Deixa eu olhar. Para o verbo perder, eu tenho sujeito? Sim, o time, né? Que foi quem perdeu. Perdeu o quê? A primeira partida, beleza. Eu vou olhar agora para a segunda. Ganhou o campeonato. Quem ganhou? O time. Ganhou o quê? O campeonato. Tem uma oração que é ligada com a conjunção mas. Essa conjunção é uma conjunção que expressa a diversidade, é chamada de oração adversativa. Conjunção adversativa, desculpa. A primeira oração eu chamo sempre de oração principal e a segunda oração de oração coordenada. E sindética, porque sindética? Porque tem conjunção aparente. Quando essa conjunção não estiver aqui, porque ela poderia não existir, a gente poderia ter aqui o time perdeu a primeira partida, vírgula, ganhou o campeonato, sem problema nenhum, tá? E aí, se ela não existisse, eu chamaria de assindética, tá? Quais são os tipos de oração coordenada? São 5. As aditivas, as adversativas, as alternativas, as explicativas e as conclusivas. Eu sempre penso assim, ó, A, E, C. Pronto, fiz a minha fórmula. Eu sei que são 5, 3 começam com A e 2, uma com E e outra com C. Bom, as aditivas, elas transmitem sentido de acréscimo de ideias. Cada vez que eu quiser escrever um parágrafo e eu quiser ir adicionando ideias, eu vou utilizar esse tipo de oração, uma oração aditiva, uma oração que adiciona informações. O time saiu na frente e marcou 3 gols na partida. Eu estou adicionando mais informações para essa minha primeira ideia. Essa aqui é a oração principal, essa aqui é a oração coordenada sindética aditiva. É importante que eu faça tabelinhas, que a gente escreva no caderno as conjunções aditivas. A gente não tem muitas. A principal é a E, tá? A conjunção E, conjunção nem, tá bom? Então, essas seriam as principais conjunções aditivas que expressam adição de ideias. Próxima, oração coordenada sindética alternativa, ou seja, eu sempre vou perceber uma alternância nas ideias, nas informações. E espere seu pai em frente ao portão ou na calçada. Veja, todo esse pedaço aqui, eu tenho tem todo esse pedaço aqui, antes da conjunção, e esse outro aqui. Mas, professora, veja só, professora. Na primeira oração tem um verbo, o verbo esperar. E na segunda, cadê o verbo dele? Espera-se, né, que nós brasileiras entendamos que eu não preciso repetir outra vez o verbo aqui para eu entender que aqui tem um espere ou espere na calçada. Lembra daquela propaganda, né, que eu até já mencionei para vocês do inglês, uma propaganda da Fisk, que eram 2 vizinhos conversando, daí um olhava para o outro e dizia assim: "Oi, Maria Luísa, tudo bem com você?" E aí a vizinha devolvia: "Oi, Jorge, sim, está tudo bem comigo. Você está feliz hoje?" E aí o Jorge respondia: "Sim, Maria, hoje eu estou feliz." Então, assim, a gente não faz essa interação o tempo inteiro. Então, a gente pressupõe, a gente entende, subentende que aqui tem o mesmo verbo que aqui. Eu só alternei com uma conjunção alternativa. Então, aqui eu tenho a oração principal e aqui eu tenho a oração coordenada sindética alternativa. Tá?
Porque oferece alternância de ideias ou opções. A gente tem como conjunções principais aqui ora, seja, quer. Quer de dia, quer de noite, estamos sempre estudando. Beleza. As orações adversativas, elas têm a segunda oração, né? Ela sempre traz para a primeira uma ideia de oposição, contrariedade. Você tem um fato expresso na primeira, na oração principal, e é algo que vai contradizer, contrariar, vai ser oposto. A banda lançou um excelente CD, porém poucos o compraram. Veja, lançar, né? Primeiro verbo, segundo, comprar. Então, quem lançou a banda lançou o quê? Um excelente CD. Aqui eu tenho a primeira oração. Poucos o compraram. Poucos é o meu sujeito, ou é o meu pronome, né? Que se refere a CD. E comprar é o verbo. Beleza. Aqui eu tenho a conjunção, a conjunção coordenada que já me faz supor que a relação entre elas é coordenada. No meu caso, como professor, eu estou dizendo isso porque o quê? Eu já decorei um pouco das conjunções. Então, quando eu bato o olho numa conjunção dessa, eu já tenho quase que 99% de certeza que a relação aqui é coordenada. A oração aqui é principal, sempre a primeira, e a segunda é uma oração coordenada, sindética. Por que sindética? Porque aparece a conjunção. E de que tipo? Adversativa. Adversativa. Porque ela me mostra a oposição que essa segunda ideia tem com relação à primeira. As principais conjunções que eu utilizo aqui é o porém, o contudo, entretanto, no entanto. A linda e maravilhosa palavrinha que todo mundo um dia já confundiu, que é o mas. Veja, pessoal, essa palavra é conjunção, ela é diferente de mais, por favor, não é essa palavra que indica a oposição, é essa aqui, tá? E você pode perceber que todas elas podem substituir essa que eu coloquei ali sem perda de sentido. A banda lançou um CD excelente, contudo, poucos o compraram. É a mesma ideia de oposição. Orações explicativas. Agora, pessoal, entre a explicativa e a conclusiva costuma acontecer um pouco de dúvida às vezes. Veja, a oração coordenada, que vai ser sempre a segunda, ela vai ter que trazer uma ideia de justificativa, de motivo, de razão pela qual, tá? Então, a primeira oração é um fato, o aluno não foi à aula. E agora eu preciso justificar, eu tenho que dizer o porquê, eu tenho que explicar essa ação de não ir. Por que ele não foi? Pois estava doente. Então, essa conjunçãozinha aqui, que introduz a oração coordenada, ela me mostra que eu vou colocar uma explicação. Oração coordenada, sindética, porque tem a conjunção, explicativa. Enquanto que essa daqui é a minha oração principal. Outras conjunções explicativas, né, que a gente mais usa, o porquê tudo junto, o pois, o já que, o visto que, tá? São as principais que são usadas, o pois e o porquê. E as conclusivas agora, elas têm que trazer uma ideia de consequência óbvia. Existe um fato e a consequência óbvia desse fato é essa oração essa oração coordenada. É uma ideia de conclusão. Você que está fazendo aula de redação de Enem sabe que essa é uma das principais conjunções utilizadas para iniciar o final da redação do Enem. O aluno estava doente, esse é o fato. Que conclusão óbvia eu posso tirar desse fato?
tá? Não quero explicar por que ele estava doente, eu quero tirar uma conclusão de ele estar doente. O que acontece com alguém que está doente? O que é uma consequência óbvia de alguém estar doente? Ó, o aluno estava doente, logo não pôde sair. Veja, essa é a conjunção que vai me trazer essa conclusão óbvia, essa consequência que eu consigo entender, e essa é a minha oração coordenada. Essa, então, é uma consequência. Então, oração coordenada sindética conclusiva. Eu posso utilizar outras conjunções. Então, portanto, que é a que você mais já viu, que é utilizada para terminar, para iniciar, né, o parágrafo final de conclusão. Então, é uma conjunção que já demonstra que você vai concluir, que você vai colocar uma consequência, uma ideia óbvia a partir daquele fato que você comentou. Então, essa é a oração principal e essa é a oração conclusiva. Bom, pessoal, é isso sobre os tipos de oração. Espero que você tenha conseguido entender. Um abraço e até a próxima.